Meus irmãos, prazer poder novamente compartilhar a palavra do Senhor, mas eu quero antes agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu vejo aqui uma família bem especial para nós, minha esposa Vera, Fátima, a Luana, é isso? E a sua mãe que está ao seu lado? Sua irmã, e a menininha é? Neta. Que prazer imenso ter vocês aqui, irmãos. A Fátima e a Luana são lá de Campo Grande, né? Cariacica, da Igreja Luterana Livre, não é isso? É onde eu fui pastor há alguns 30 anos atrás. Que maravilha ver vocês aqui. Tem mais alguém nos visitando aqui esta noite? Por favor, fiquem em pé, todos que estão visitando, inclusive a Fátima, sua irmã e sua filha, e a sua sobrinha. Isso, olha que maravilha, quantos visitando aqui. Sejam bem-vindos. Vamos dizer, irmãos, já? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quem estiver pertinho, estenda a mão, dê um abraço, né? E é um prazer imenso ter vocês aqui em nosso meio. Que Deus os abençoe, que vocês possam voltar quantas vezes vocês quiserem e vão voltando, quem sabe um dia vocês podem até ficar entre nós. Meus amados irmãos, esta noite eu quero compartilhar com os irmãos o que está escrito na carta de João, na sua segunda epístola de João, e peço que você abra então sua Bíblia comigo, neste livro, ou carta, vamos dizer assim, uma carta que é a menor carta do Novo Testamento, segunda carta de João. E eu quero convidar você a ler o que está escrito do versículo 7 até o versículo 11. Segunda Epístola de João, versículo 7 até o versículo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a palavra do Senhor, que diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, e agora você vai orar por você, para Deus falar ao seu coração, para o Espírito Santo abrir a sua mente, iluminar a sua mente, seu coração, e você vai orar também por mim, para que Deus me ajude e me capacite a entregar a mensagem dele para todos nós nessa noite. Oremos. Senhor, obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, é inerrante, ela é plena e completa, Senhor, e tudo o que nós precisamos nós encontramos na sua palavra. E rogamos, Senhor, que abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender, Senhor, sua mensagem, aplicar em nossa vida e praticá-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Pai, abençoe os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abençoe também a minha vida, Senhor, me ajude a vencer minhas limitações, minhas dificuldades, para que eu possa fazer o melhor para Ti, Deus. Assim eu oro, pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Como Viver à Luz da Verdade. E esse título ele é extremamente importante, isso desde quando o homem caiu em pecado, mas muito mais hoje, porque está cada vez mais difícil discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. E nós precisamos, então, revisitar alguns princípios e alguns ensinamentos da palavra de Deus para que o nosso senso de julgamento e o nosso discernimento permaneça apurado, a fim de podermos, com sabedoria,
julgar todas as coisas e reter o que é bom. Como eu disse, essa epístola foi escrita por João, é a menor epístola do Novo Testamento, e ele escreveu entre os anos 70 e 100 depois de Cristo, provavelmente de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. E João, ele também escreveu o Evangelho, escreveu a primeira e a terceira carta, e também é aquele mesmo João que foi levado para a ilha de Patmos, onde Jesus deu a ele a revelação do Apocalipse. Se você observar no versículo 1, João ele inicia a sua carta se chamando de presbítero, e é interessante que a palavra presbítero aqui é aquele que oferece orientação espiritual, é aquele que supervisiona o rebanho de Cristo e também é aquele que defende a sã doutrina. E nota uma coisa que ele, ainda no versículo 1, ele fala assim, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. E aqui ele fala a senhora eleita, não que ele estava se dirigindo a uma mulher, mas ele estava se dirigindo à igreja. E ele usa essa expressão como que um disfarce, porque na época de João, em que ele escreveu essa carta, a perseguição aos cristãos estava muito forte e era muito violenta. Então, eles tinham que usar certos códigos para que essa carta, ao ser talvez interceptada por algum perseguidor, não viesse descobrir onde aqueles irmãos estavam e causasse algum dano àqueles irmãos. Então, por isso ele usa essa expressão, a senhora eleita. Se você prestou bem atenção na leitura que nós fizemos, João escreve essa carta com o intuito de ensinar, orientar e alertar a igreja quanto a alguns enganadores. Versículo 7 ele fala assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E esses enganadores que João está se referindo, eles eram hereges. Hereges são aqueles que nós consideramos que são portadores de mentiras e de falsas teologias e doutrinas. Esses hereges, eles são tão pervertidos quanto a doutrina, como também a ética, a moral. Eles não somente ensinam a mentira, como eles também ensinam as pessoas a praticarem coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então, João alerta os crentes a terem uma vida pautada na sã doutrina, a extrair da palavra de Deus tudo aquilo que eles precisam para o seu crescimento espiritual e para passarem por esse mundo sem serem contaminados e também enganados por esses enganadores. E João faz em toda a sua carta aqui, que são apenas 13 versículos, ele faz então um contraste entre os crentes verdadeiros e os falsos mestres, entre o trigo e o joio, entre aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor e aqueles que são enganadores. Ele também deixa claro que a verdade e vida caminham juntas, assim como também a doutrina errada e a vida errada também igualmente caminham juntas. O que ele quer dizer é que quando nós somos pautados pela verdade, pela sã doutrina, então a nossa vida, ela ganha uma qualidade especial, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a carta em si é uma carta cristocêntrica. João está trazendo a igreja a olhar para Jesus, a crer em Jesus, a confiar em Jesus, em lembrar das palavras e da doutrina de Jesus, a fim de não serem enganados pelos falsos mestres. Então, à luz desse texto que nós lemos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 verdades ou 4 princípios que nos ajudarão e muito a viver neste mundo à luz da verdade, à luz da palavra de Deus, a termos discernimento espiritual para julgarmos todas as coisas, não a partir do nosso senso, mas a partir da verdade absoluta que é a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o que João está nos alertando no versículo 7. Ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Então, qual é a primeira verdade ou princípio que nós precisamos aprender para podermos viver à luz da verdade? Em primeiro lugar,
esteja você sempre em total vigilância. Nós todos, como igreja, como povo de Deus, precisamos relembrar o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vigiai e orai, estejam sempre em alertas. Nós somos como soldados em um quartel, e no quartel todo soldado ele está sempre em alerta, e nós precisamos também, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, a vigiar e orar o tempo todo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos, e sobre o seu ministério, muitos se alicerçaram, muitos dos seus discípulos caminharam, e ele enviou seus apóstolos e seus discípulos como missionários para correrem o mundo inteiro pregando o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho que liberta o homem das garras do pecado. Mas o diabo também enviou os seus emissários. O diabo usou essa mesma estratégia, como disse João, muitos enganadores foram enviados pelo diabo também para correrem o mundo e as igrejas daquela época, mas para pregarem a mentira, para pregarem o engano, para ensinarem coisas que a palavra de Deus não permite ensinar. Então, nos dias de João, eles ensinavam a doutrina do gnosticismo. O que é o gnosticismo em si, em linhas gerais? É a soma de todo misticismo, sincretismo religioso e correntes filosóficas, ou seja, tudo que esse mundo gosta. Esse mundo gosta de coisas extraordinárias, místicas, esotéricas, e o sincretismo religioso, o que é? O apanhado de diversas religiões colocadas dentro de um mesmo pote, e dali a pessoa saboreia essas coisas todas. E as correntes filosóficas são os pensamentos e as ideias humanas, as ideologias traçadas e elaboradas pelas mentes perversas com o intuito de afastar o ser humano do caminho da verdade. Então, além desses enganadores negarem a verdade, veja o que João fala sobre eles. Eles também não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. Hoje pela manhã, o presbítero Eliseu nos ensinou acerca do nascimento virginal de Jesus. Jesus deixou o seu reino de glória, deixou o seu trono e se humilhou. Esse é o princípio da humilhação de Cristo, quando o Deus ilimitado em poder e glória, ele se submete a essa humilhação em nascer de mulher, não no jeito natural como nascemos, mas sim de uma forma extraordinária e sobrenatural. E quando no ato do seu nascimento, as duas naturezas estavam ali, a natureza divina e a natureza humana, e a natureza divina sustentou a natureza humana durante o seu ministério público. No entanto, esses enganadores diziam que não, que esse Jesus Cristo, ele surgiu na história da humanidade no momento do seu batismo, quando então o Espírito Santo em forma de pomba desceu do céu sobre ele. Ali, para esses enganadores, Jesus veio ao mundo. Na verdade, irmãos, essa é uma teoria e teologia muito perigosa que tem ganhado espaço em muitos arraiais chamados evangélicos por aí. Então, negar as duas naturezas, irmãos, é negar toda a obra redentora e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Veja que não é uma coisa simples, porque o pilar do cristianismo está em Jesus Cristo, tanto no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Tirando Jesus Cristo do centro, não sobra nada do cristianismo. É isso que os enganadores estão tentando colocar sobre as pessoas nos dias de hoje também. E nota que João, ele percebe isso, que ainda no versículo 7, ele classifica esses enganadores como anticristo. Ou seja, ele chega ao ponto de perceber que o ensinamento e a doutrina desses enganadores era tão terrível que João fala, esses caras aí são anticristo, então não deem ouvido a eles. E anticristo é o quê? É uma pessoa que se opõe a Cristo, que quer tomar o lugar de Cristo, que quer assumir a posição de Cristo, e é um outro Cristo, que é o que nós muito temos visto atualmente. Então, meus irmãos, esses falsos mestres estavam presentes naquela época. E hoje?
Será que hoje nós também temos falsos mestres, como que João está descrevendo? Claro, a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está se referindo lá no Antigo Testamento, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A diferença para os enganadores daquela época, para os enganadores de hoje, é que hoje os enganadores escolheram um nome menos agressivo, um nome que não dava assim muito na pinta, sabe aquele negócio? Não dá muita dica. E como que é o nome dos enganadores hoje? O nome dos enganadores hoje é cristãos progressistas. É o movimento progressivo, progressivo, não. É o movimento progressista. Esses falsos mestres de hoje são conhecidos assim. São chamados cristãos moderninhos. Os cristãos que são um pouco mais soltos, são mais da época. São os cristãos que gostam de se adaptar à cultura. São os cristãos que não são tão radicais, não são tão conservadores. São também os chamados politicamente corretos. Por isso eles apoiam tudo que esse mundo oferece, desde o aborto até a prática sexual contrária e o casamento que não é aprovado pelas Sagradas Escrituras. Eles são descolados. Então eles entram em todos os ambientes. Eles cantam com pessoas crentes e com pessoas não crentes. Eles chamam de irmãos todas as pessoas, independente de sua crença e de sua religião. São pessoas que não têm um senso e um discernimento espiritual e por isso são chamados de pessoas progressistas. Nós somos modernos, vocês são ultrapassados, vocês são caretas, vocês são fundamentalistas. Nós não, nós somos da atualidade. Então esse movimento abraça uma ideia, a ideia que está na moda, a ideia que está correndo e despreza a revelação bíblica. Para esses, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para esses, a Bíblia não tem a última palavra. Para esses, a Bíblia não é absoluta. Para eles, a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser reescrita, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser reinterpretada. É assim que pensa o cristão progressista, porque para eles, o cristianismo que eles estão oferecendo a essa geração é superior ao cristianismo que nós conhecemos na palavra de Deus. Irmãos, essas coisas estão acontecendo bem assim diante de nós. E elas acontecem de uma forma tão sutil que muitas vezes, como eu disse, nós temos dificuldade de saber o que é verdadeiro e o que é falso, a não ser que estejamos ligados e antenados e íntimos da palavra de Deus, que é a verdade absoluta, porque para eles não existe mais o absoluto, tudo é relativo, tudo está de acordo com a sua ideia, com a sua verdade, com aquilo que você acha que é certo. Então a Bíblia deixou de ser a regra de fé e prática para esses cristãos progressistas dos dias atuais. E eles estão em toda parte, eles estão seduzindo as pessoas através das músicas, através das artes, das culturas e também das ideias, as filosofias, e muitos desses têm muito alcance nas redes sociais, são capazes de influenciar milhões e milhões de pessoas. E eu digo uma coisa que isso é tão real, que cada dia que passa, cada ano que passa, as igrejas históricas, as igrejas conservadoras, as igrejas bíblicas, as igrejas fiéis ao Senhor estão cada vez mais diminuindo.
Não sei se isso é correto, mais diminuindo, né? Mas é assim mesmo. Pessoas estão sendo laçadas por esses cristãos progressistas e estão saindo dessas igrejas conservadoras, históricas, reformadas e correndo atrás dessas ilusões. Porque os cristãos progressistas, eles falam aquilo que agrada ao coração do ouvinte. Eles falam aquilo que satisfaz a carne de quem ouve. E nós estamos em uma época em que vai chegar um momento, e nós temos que nos preparar para isso, que se nós nos apresentarmos como conservadores, pode ser que lá na frente seremos tratados como criminosos. Então nós precisamos, com muita fé, nos agarrarmos à palavra do Senhor. E eles estão ávidos em seduzir os incautos para abraçarem essa falsa vida, que é, no final, uma ruína espiritual. Então, esse movimento chamado cristianismo progressista é um movimento que está abrindo as portas para a prática do pecado, porque ele prega e incentiva a libertinagem. A libertinagem, há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é a condição que você tem de fazer o que você quiser, dentro de uma questão moral, ética e também religiosa. A libertinagem, ela não observa nem a questão moral, nem ética e nem a religiosa. Ela faz o que a sua carne deseja fazer, desrespeitando todos os padrões morais que existem. Então, esse movimento progressista, ele incentiva isso, porque ele está reinterpretando as Escrituras à luz dos padrões deste mundo e das ideias deste século, e não à luz da palavra de Deus. E a mensagem principal desse movimento, que muitos cristãos, pastores, pregadores, moderninhos estão abraçando, estão divulgando, a mensagem principal é: nada de preceitos, não existem mais princípios, não existem mais mandamentos, nada é proibido, tudo é permitido. Então eles usam a ideologia, a cultura, para impor sobre os cristãos conservadores, sobre os cristãos reformados, sobre aqueles cristãos fiéis, uma ideia, desprezando a revelação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala isso aqui no versículo 2, mas nós temos que nos lembrar o que ele fala no versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, portanto, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo é que para ser um crente de verdade neste mundo, há um sacrifício a ser feito, há um esforço a ser feito por cada um daqueles que querem conservar a sã doutrina. Há um trabalho, uma labuta, como o próprio apóstolo disse: corri, desferindo realmente golpes e lutando contra mim mesmo, mas não foi em vão, porque eu corri a boa carreira, eu completei a fé, guardei a palavra de Deus em meu coração, estou pronto para receber a coroa da justiça. Mas há muitos que estão indo atrás dessas ondas, se conformando com as coisas deste século. Então esse movimento progressista ensina um novo evangelho, um novo cristianismo, um falso Cristo, um Deus criado à imagem e semelhança do próprio homem. Não é o homem que se adequa a esta mensagem, mas este homem progressista, ele quer colocar Deus à sua própria imagem e semelhança. Portanto, esse movimento nega que Jesus Cristo é o redentor do pecador por intermédio de sua morte. Irmãos, isto é apostasia. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria uma grande apostasia, e nós já estamos vivendo esse tempo. Jesus falou que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. E por quê? Por se multiplicar a iniquidade, e é o que nós estamos vendo a cada dia que passa. E o mais impressionante, irmãos, é incrível
como a natureza humana decaída deseja crer em mentiras e resiste à verdade da palavra de Deus. Foi isso que Pedro disse também em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Ele disse assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Sim, eles estão em nosso meio, mas o fim deles já está decretado por Deus. Mas que não sejamos presa fácil para esses falsos mestres e enganadores que se apresentam com palavras mansas, palavras de bajulação, massageando o nosso ego. Que sejamos cada vez mais crentes vigilantes, que estejamos cada vez mais atentos a esse movimento que acontece diariamente em nosso meio. Amém por isso, irmãos? Mas há uma segunda verdade, um segundo princípio que nós podemos aprender para que possamos viver à luz da verdade de Deus. Versículo 8, a parte A do versículo, João diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, Então, a segunda verdade que eu aprendo aqui é: nós precisamos conservar aquilo que recebemos de Deus. Precisamos conservar. Às vezes é normal que em alguns momentos da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, fiquemos um tanto entediados. Há pessoas que às vezes ficam entediadas com a rotina, entre aspas, por exemplo, do culto. Por que o culto é assim? Aí faz a pregação, ora, recebe a bênção, vai embora. É porque a igreja reformada, a igreja protestante, o que ela faz? Ela pratica aquilo que as Escrituras ordenam. Aquilo que Deus prescreveu na sua palavra, nós fazemos. Então, essa forma como nós adoramos a Deus é a forma prescrita por Deus nas Escrituras. Há alguns que interpretam o seguinte: aquilo que a Bíblia não proíbe, nós podemos fazer, mas essa não é a interpretação correta, teológica dos reformadores. Pelo contrário, nós reformadores falamos ao contrário. Aquilo que a Bíblia nos permite, nós fazemos. Aquilo que a Bíblia nos ordena, nós fazemos. Então, muitas vezes nós ficamos meio angustiados, querendo uma novidade, acrescentar um elemento que a Bíblia não nos permite acrescentar. A razão porque há muitos templos neste momento que estão abarrotados de pessoas. Você pode observar na internet, em vídeos, que a razão porque muitos desses templos estão lotados é que o que é apresentado ali, muitas vezes, na sua grande maioria, não é um culto de adoração a Deus. E eu não estou falando isso para criticar, estou falando isso julgando à luz da palavra de Deus. Não é um culto de adoração a Deus, é um culto antropocêntrico. O homem está no centro, o homem está no comando, a glória é para o homem, e nós temos o cuidado de dar a Deus toda a honra e toda a glória. Então João está dizendo o seguinte: olha, nós labutamos no meio de vocês, nós ensinamos, nós instruímos com muito esforço, então por favor, tenham cuidado para não perderem tais coisas. João está dizendo para nós para sermos cautelosos, para sermos cuidadosos, porque os falsos mestres dizem oferecer algo que nós não temos, quando na realidade eles querem tirar aquilo que nós possuímos. Então eles vêm com novidades, eles vêm com coisas que enchem os nossos olhos, que agradam o nosso coração, que satisfazem a nossa carne. Aí ficamos assim: lá na minha igreja não tem isso, então eu vou correr atrás daquela igreja que tem. Só que a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela se esquece daquilo que a palavra de Deus ordena. Então ela não está sendo guiada pela palavra de Deus, ela está sendo guiada por uma ideia e não pela revelação da palavra de Deus.
Então, Satanás é ladrão, espoliador. Os falsos mestres são enganadores e não pastores. O propósito deles é assaltar as ovelhas e deixá-las à mercê dos predadores. Paulo expressou a sua preocupação com os crentes da Galácia. Ele havia passado lá, pregado o evangelho da graça, mostrado como que realmente Cristo fez para que eles pudessem ser salvos. Depois que ele saiu, alguns judeus foram atrás, depois de Paulo, e ensinaram tudo ao contrário, disseram tudo ao contrário que Paulo havia dito. E o que aconteceu? Paulo então disse para eles assim: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu estou preocupado, Paulo está dizendo. A impressão que dá é que eu tenho trabalhado em vão, que tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, tudo que eu instruí, vocês não aprenderam nada. Como o próprio Paulo disse a Timóteo, que são pessoas que sempre aprendem e nada tomam para si. Estão sempre aprendendo, mas não conseguem praticar aquela realidade. Então João está dizendo isso, que nós precisamos ter esse cuidado. Esse cuidado. Aí a parte B do versículo 8, ele fala assim: mas para receberdes completo galardão. O alvo de João, aqui na sua carta, era de animar aqueles irmãos quanto ao galardão que Deus há prometido para os seus filhos. O apóstolo quer que seus filhos na fé recebam pleno galardão em vez de serem espoliados. O que é galardão? Em linhas gerais, é recompensa pelo trabalho e fidelidade ao seu Senhor. É o que Deus tem prometido para os seus filhos. Em Apocalipse 3:11, ele disse: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em 2 Timóteo 3:14 e 15, Paulo escreveu: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, os enganadores oferecem ilusões para tirar a sã doutrina do seu coração. Então, guarde o seu coração. Como disse o livro de Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, mas guarde o seu coração no coração de Deus. Guarde o seu coração na palavra de Deus e guarde a palavra de Deus em seu coração. Se você souber a palavra de Deus, a sã doutrina, estiver realmente afinado com isso que Deus tem nos dado, dificilmente você cairá nos enganos e nas mentiras dos falsos mestres da nossa atualidade. Então, essa é a segunda forma como nós podemos viver à luz da verdade, ou seja, conservando aquilo que nós recebemos de Deus. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Está frio aí, irmãos? Irmão, aumenta um pouco a temperatura do ar, que eu estou vendo alguns irmãos aqui que estão com frio, por favor, obrigado. Há uma terceira verdade aqui, versículo 9. Nota o que a palavra de Deus diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O terceiro princípio ou verdade que eu vejo aqui, eu aprendo, é que nós, para vivermos à luz da verdade, precisamos permanecer firmes no ordinário. No ordinário. Tem o extraordinário e tem o ordinário. Veja que João está dizendo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, todo aquele que inventa coisas, todo aquele que cria ilusões, que traz uma interpretação que não está de acordo com os decretos e os mandamentos de Deus, estes não estão em Deus, não permanecem em Deus. Os enganadores deixaram Deus para trás e eles trabalham para a destruição do cristianismo verdadeiro, como nós conhecemos nas Escrituras. Então João fala assim, que eles avançaram, que eles foram além das fronteiras da verdadeira fé cristã. Eles passaram de todos os limites. Eles pregam experiências místicas e arrebatadoras que os crentes
não haviam experimentado naquela época e que muitos ainda também não experimentam hoje, mas esses falsos mestres, os dias atuais, ensinam e incentivam essas pessoas a buscarem esse extraordinário, deixando de lado o ordinário. O que esses falsos mestres dizem? Eles dizem que eles receberam uma unção nova. Eles têm uma visão nova, é diferente, é algo que realmente está muito acima do que nós conhecemos nos dias de hoje. Então eles oferecem revelações além da Bíblia, algo que Deus não disse, eles estão dizendo, algo que Deus não mandou ser pregado, eles estão pregando. Eles também ensinam profecias enganosas, assim diz o Senhor, muitas vezes é usado, o Senhor me disse, mas o Senhor às vezes não disse coisa alguma, e muitos estão correndo atrás dessas coisas, como aqueles que correm atrás de uma cartomante para descobrir o seu futuro. E muitos dos crentes que nasceram num berço cristão e que conheceram a palavra de Deus como ela é, estão sendo levados para essas coisas. Outros estão ensinando aí arrebatamento no espírito, quando pessoas têm comportamentos e atitudes estranhas que nunca são vistas nas Escrituras, mas estão tendo durante esses encontros, como dizendo algo que é cheio do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Se alguém voltar aqui na Galácia, Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e pregar outro evangelho que eu preguei para vocês, o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho da salvação, que está em Cristo Jesus, Paulo está dizendo aqui, seja anátema, quer dizer, seja maldito aos olhos do Senhor. E, infelizmente, por falta de um discernimento espiritual, muitos estão dizendo amém para os falsos mestres, para os falsos pastores, porque eles têm uma forma de piedade. Eles parecem ser super espirituais, mas por dentro são lobos devoradores. Eles usam palavras de bajulação. Eles parecem que fazem um treinamento em psicologia, não estou dizendo que a psicologia é uma ciência errada, mas eles usam essa ciência tão boa para o mal, para encontrar o ponto fraco da pessoa e para laçar a pessoa. Então, se nós queremos viver à luz da verdade, nós precisamos, irmãos, permanecer no ordinário. O que é ordinário? A palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo, então, que nós não devemos orar por um milagre. Eu creio em milagre. Deus já fez vários milagres aqui entre nós. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por cura. Eu creio no poder de Deus para curar os enfermos. E muitos aqui já foram curados. Eu creio, sim, no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas essas coisas que Deus faz, nós temos que pegar a palavra de Deus e passar pelo crivo da palavra de Deus. Isso vem de Deus? Amém. Não vem de Deus? Arreda-te, Satanás. É isso que nós devemos dizer. Então, para isso, nós precisamos estar firmados no ordinário, que é a palavra do Senhor. E nota o que João diz sobre esses, no final do versículo. O que permanece, ou melhor, esses não permanecem em Cristo, mas, ele diz assim, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que permanece firme na sã doutrina, na palavra de Deus, João está dizendo que tem o Pai e tem o Filho. Então, o que nós entendemos aqui? Na teologia, devemos ser conservadores e não progressistas. Não é interpretar a Bíblia à luz do meu desejo, da minha vontade, ao meu sabor. Então, no que diz respeito à teologia, temos que ser conservadores. Não podemos negociar e nem mudar a palavra de Deus, porque é de Deus. Como eu sempre tenho dito, o que nós temos aqui são os pensamentos de Deus. Deus falou assim para os seus homens escolhidos, escreve aí o que eu vou dizer, o que eu estou pensando. E eles escreveram. E quem somos nós para mudarmos uma palavra sequer daquilo que Deus deixou escrito para nós? Então há quem diga que a igreja precisa mais de amor e menos de doutrina. Esse é o pensamento progressista. O pensamento progressista joga fora todas as
as formas que nós temos de nos aproximarmos de Deus, e a primeira coisa que o movimento progressista joga fora é a doutrina. Precisamos mais do amor. Então eles evocam o artigo do amor e desprezam aquilo que a doutrina nos ensina. E é exatamente por não gostar de doutrina que muitos crentes estão deixando de amar a Deus e amar uns aos outros e correndo atrás das coisas que satisfazem o seu coração. Há muitas religiões, irmãos, que dizem crer em Deus, mas elas negam que Jesus Cristo é o Redentor do pecador. Isso é apostasia e resultará em grande ruína espiritual. A palavra de Deus, o que eu falar aqui for verdade para você, eu desafio você a dizer amém. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Ela é inerrante, ela é suficiente, ela é eterna, ela é perfeita, ela nos concede o conhecimento para a salvação. Então, por que nós vamos correr atrás de outras coisas? Avançar além de Cristo é afirmar que Cristo não é suficiente. E João está dizendo aqui, aquele que guarda a sã doutrina e vive por meio dela, sim, prova que ama Jesus e que Deus ama tal pessoa. João 14, 21, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se nós o quê? Guardarmos a sã doutrina. Então Deus vai nos amar, Jesus vai nos amar e Ele vai se revelar a nós. Eu prefiro isso do que o que está sendo oferecido aí. Então, por que muitas pessoas têm corrido atrás dessas coisas e têm caído nesse engano? Irmãos, a única explicação que eu tenho é por falta de maturidade espiritual. Há muitos cristãos que eles são regenerados, são convertidos, e eles começam um processo na sua vida espiritual, mas eles parecem que não crescem. São ainda crianças, têm 10, 20, 30 anos de cristianismo, de caminhada com Jesus, mas ainda são bebês na fé. Não desenvolveram um crescimento e uma maturidade espiritual. Então, a imaturidade espiritual é a causa da ruína espiritual de milhares de crentes. Tanto que Deus disse, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 16, as seguintes palavras. Ele diz assim: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Há muitos crentes sendo devorados pelos falsos mestres e pelos enganadores, porque estão correndo atrás de suas doutrinas. E o que impede esses cristãos, então, de crescerem espiritualmente? Infelizmente, irmãos, é o pecado domesticado no coração e na alma. É o pecado que está alojado, é o pecado que satisfaz a carne. Toda vez que um crente, ele aloja no seu coração o pecado, ele não cresce espiritualmente. Por isso que Paulo disse aos Romanos: aquele que está em Deus anda pelo Espírito, e o que anda no Espírito, eu estou parafraseando, esse anda nos caminhos do Senhor, mas aquele que anda na carne, esse não pode agradar a Deus. Então há muitos que estão correndo atrás de coisas que satisfazem um desejo e um apetite da carne. Em Romanos 6,12, o apóstolo Paulo escreveu: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se nós realmente queremos continuar crescendo espiritualmente, precisamos ter um encontro sério com Deus e abrir o nosso coração e contar para Deus, dar nome aos nossos pecados. Senhor, eu tenho esse pecado enraizado na minha mente, no meu coração, já há anos, e eu sei que esse pecado está me impedindo de crescer espiritualmente, e por isso muitas vezes eu estou dizendo amém a coisas que não deveria dizer amém.
Também o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Em outra versão fala crianças. É o que Paulo está dizendo. E esse mesmo apóstolo, em Efésios 4:14, diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eis a razão porque há muitos que estão abandonando suas igrejas bíblicas, relevantes, autênticas, fiéis ao Senhor, históricas, reformadas, igrejas que são zelosas com a palavra do Senhor, estão correndo atrás de todo o vento de doutrina, é porque não cresceram espiritualmente. Desprezaram uma das partes mais importantes da vida cristã, que é o crescimento espiritual. Então, essa é a terceira verdade que nós aprendemos aqui, se nós realmente desejamos viver à luz da verdade. Permaneça firme no ordinário, na palavra do Senhor. E se você permanecer firme no ordinário, Deus fará o extraordinário na sua vida. Deus fará coisas maravilhosas e sobrenaturais na sua vida. E Ele vai fazer na sua vida, vai fazer na vida dos seus parentes, da sua família, vai fazer no seu casamento, vai fazer nos seus negócios, porque você está sendo fiel a Deus no ordinário. Então seja fiel a Deus no ordinário e deixe o extraordinário nas mãos de Deus. E em último lugar, irmãos, o último princípio e verdade que eu aprendo aqui para viver de acordo com a verdade. Versículo 10 e 11. Dê uma olhada aí novamente na sua Bíblia. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das obras más. O que nós aprendemos aqui, se nós realmente queremos viver uma vida à luz da verdade? Nós não podemos ser cúmplices com os falsos mestres. Ah, mas essa pessoa é tão legal, pastor. Essa pessoa fala tão bem, essa pessoa é tão simpática, esse pregador ele é tão animado, tão engraçado, ele é isso e aquilo outro, e ele fala umas heresiazinhas lá, mas que mal tem, né? Eu consigo, né? Se você estiver com esse pensamento, não sou eu, a palavra de Deus está dizendo aqui, você está sendo cúmplice com esses falsos mestres em relação às suas obras más. Alguns dizem assim, você não pode julgar, porque Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Essa expressão, essa fala, essa parte desse versículo tem usado por muito para dizer o seguinte, não me incomode enquanto eu estiver pecando, deixa eu pecar à vontade, você não tem direito a me julgar. Ora, aqui tem uma interpretação errada, porque quando Jesus disse assim, não julgueis para não seres julgados, Jesus está dizendo para as pessoas o seguinte, olha, se você tem o pecado A e o seu próximo também tem o pecado A, então você não está em condições de julgar o seu próximo. Então, para que você não seja julgado, você não deve julgá-lo. Tanto que no capítulo 7 de João, Jesus diz assim, não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Então, se o julgamento é proibido, Jesus está caindo em contradição? Não. É porque há uma interpretação equivocada. Jesus está dizendo assim, sim, você pode julgar, mas tem que julgar como? Aqui, ele fala aqui, ó, pela reta justiça. Pela reta justiça. E se você não estiver em condições, se você estiver em uma situação em que você não possa realmente julgar, porque você está fazendo a mesma coisa que o outro, você fala assim, ó, disso aí eu não vou falar nada, porque eu também estou nesse mesmo problema. Aí sim, você não deve julgar. Mas quando você for julgar, julgue pela reta justiça. Por isso
que ao olharmos para esse universo, desse movimento progressista, sim, você pode julgar aqueles pregadores, aqueles pastores, aquelas pessoas que ficam pregando coisas que são heréticas, mentirosas, enganadoras, que estão contra a palavra de Deus, e dizer para dessas pessoas o seguinte: essas pessoas, conforme disse João, e nós lemos aqui, elas não conhecem a Deus e elas não permanecem em Deus, porque elas estão indo contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, João era tão rígido quanto a isso, que se você prestou atenção, no versículo 10, ele fala assim: se alguém vem ter convosco e não traz a sã doutrina, nota o que ele fala, não o recebais em casa. Porque era comum, e é bíblico, a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, e naquela época existiam pensões e lugares de hospedagem, mas essas casas de hospedagem não eram bem vistas. Muitas pessoas olhavam para esses lugares como um lugar de prostituição, parece até os dias de hoje. Então, os crentes, para não serem confundidos com aquelas pessoas, eles se hospedavam nas casas dos irmãos. E aí João está dizendo aqui algo que a Bíblia fala assim: vocês têm que ser hospitaleiros, mas a situação é tão séria que ele fala assim: olha, se esses falsos mestres, esses enganadores chegarem se apresentando como cristãos, não os receba em suas casas. E o que acontece hoje? O medo de ser cancelado, de ser rejeitado, de ser expulso do grupo, tem levado muito crente a tolerar o erro, a conviver pacificamente com o erro, a ter harmonia com o erro. Então, tolerar o erro e a mentira é agir com indiferença com a verdade. Com a verdade. Então, João está sendo enfático: não recebam, não convivam. Em outra parte, Paulo diz aos Coríntios, embora o contexto seja diferente, ele fala assim: nem com ele comais. E nota que a coisa só vai piorando. Versículo 10, o final do versículo assim: hospedar já é difícil, então eu vou dizer uma coisa para vocês, disse João: nem lhe deis as boas-vindas. Ou seja, não saúdam-os com a paz do Senhor Jesus, porque eles não são irmãos em Cristo Jesus. Eles negaram Jesus Cristo. Não os cumprimentam, João está dizendo. João vai a esse extremo dizendo: olha, dar boas-vindas a esses enganadores seria o mesmo que caminhar junto deles e ajudá-los nesse propósito maligno. Então, quando você identificar um falso mestre, um enganador, alguém que está distorcendo a palavra de Deus, e você vai lá nas redes sociais dele, compartilha, dá like, né, e manda para outras pessoas, o que João está dizendo aqui no versículo 11 que você está sendo? Cúmplice com eles nas suas obras más. Mas ele é um cantor famoso, maravilhoso, tem músicas maravilhosas. Se você comprar o produto deles e desses cantores, você está sendo cúmplice com as suas obras más. É duro, né, esse discurso? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o que nós devemos sempre ter cuidado é: não sejamos cúmplices com esses, porque oferecer hospitalidade ou até mesmo saudá-los é compactuar com as suas obras más. Em 1 Timóteo 5, versículo 22, a parte B do versículo, Paulo diz assim: não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Também em Efésios 5:11 ele fala: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as.
reprovai-as. Não tenha medo de você ser cancelado, rejeitado, ser ignorado, ser desprezado, porque se você sofrer por causa de Cristo, é porque sobre vós repousa a glória de Deus. Mas você tem que ser firme, tem que ser corajoso. Você não pode ir no que a multidão está dizendo. Isso me faz lembrar de um vídeo que eu assisti há pouco tempo. Uma professora chegou na classe, mais ou menos uns 40 alunos, e ela então pediu que os alunos pegassem uma pasta verde. E todos pegaram a pasta verde. E ela perguntou: que cor é essa pasta? E eles falaram: verde. Pois bem, tem um aluno aqui da nossa sala que sempre chega atrasado. Então, quando ele chegar, eu vou pedir para vocês pegarem a pasta. E eu vou perguntar a vocês: que cor é essa pasta? E vocês vão falar que ela é vermelha. Tá bom? Combinado. Chegou o aluno atrasado, sentou, tal, e ela falou: pegue a pasta vermelha. Todo mundo pegou a pasta, que é verde, mas... aí ele olhou assim de um lado, olhou para o outro, ele ficou assim: essa pasta que vocês têm, que cor? Vermelha. Aí ele quis levantar a mão assim, o que você quer falar, fulano? Não, que cor é essa pasta, fulano? É vermelha. O que isso me ensinou? Que quando nós estamos sendo pressionados pela maioria, é o momento de nós nos posicionarmos com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo em relação à verdade. O certo daquele rapaz é dizer: não, professora, essa pasta é verde. E da mesma forma, na vida cristã, há muitos que estão falando: Cristo não é o Redentor, Cristo não é o Salvador, Cristo não é essa pessoa digna de toda honra e toda glória. Cristo, ele veio ao mundo no seu batismo, saiu do mundo depois que morreu e não voltou mais. Então hoje esse Cristo não é o Cristo que nós queremos um outro Cristo. Aí um crente que cresceu ouvindo as Sagradas Escrituras, ouve tais coisas e diz assim: é verdade, né? A gente tem que ter um Cristo novo, uma novidade, um novo evangelho, um novo cristianismo, uma nova fé. Nós temos que ter uma vida baseada naquilo que nós queremos. Se eu quero ser isso, eu vou ser. Se eu quero ser aquilo, eu vou ser. E ninguém pode dizer que eu sou ao contrário. Igual eu vi esses dias. Só não vou falar porque senão o YouTube vai me barrar. Mas dá vontade. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Não deixe que a maioria, a multidão dos progressistas venham tirar de você aquilo que Deus colocou no seu coração. Permaneça firme. A heresia não é apenas um erro, mas também uma obra iníqua, maligna, e que leva muitas almas à ruína eterna. Se não quisermos ser parceiros desses enganadores e cúmplices desta obra iníqua, é preciso que não ofereçamos nenhum incentivo aos que realizam tais coisas. Portanto, concluindo, Warren Wiersbe, que é um comentarista cristão, ele disse assim: esta carta é uma pérola da correspondência sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas. O mundo está cheio de enganadores. O mundo está cheio de enganadores. Então, permaneça sempre em vigilância. Esteja sempre firmado naquilo que o Senhor Deus nos ensinou nas suas sagradas Escrituras. Seja criterioso e julgue todo espírito, se vem ou não de Deus. Se vem de Deus, amém. Se não vem de Deus, arreda-te, Satanás. E assim, se nós praticarmos isso e vivermos dessa forma, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós viveremos neste mundo mau à luz da verdade e não da mentira.
que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no seu coração, no meu coração, e sobre toda a igreja, e que sigamos sempre firmes na presença do Senhor. Eis o Cordeiro, ele venceu, sigamo-lo até o fim. Amém. Ficamos em pé, irmãos, e nós vamos... Eu gostaria de louvar a Deus aqui com uma canção, me veio aqui à mente agora. E aí é o teste, né, para o Ministério de Louvor. Nosso Ministério de Louvor é uma bênção, porque a gente pega assim no contrapé e eles não... O Senhor há de nos ajudar, né? O Senhor há de nos fortalecer. Mas é um cântico fácil, conhecido. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Que o Senhor possa nos ajudar a nos renovar todos os dias.